Existe uma manifestação do Lula, Adriles, sobre criminalização da liberdade, meu caro. Não sei se vocês viram isso com aquele Marcos Shoa, que eu tive o desprazer de entrevistar no Pânico ano passado. Vamos colocar para vocês um trechinho. Diga que é necessário criminalizar Sim. a pessoa que está contando mentira sobre uma questão tão importante que é a gente vacinar o povo brasileiro, sobretudo as crianças. Porque depois que a criança pega a doença, ou seja, aí não tem mais cura, aí é muito mais difícil. E quando você tem um fascínora qualquer, sabe, que resolve fazer propaganda contrária, nós temos que processá-lo criminalmente, porque não tem outra saída para você lidar com gente desse tipo negacionista. Eu conheço pessoas que eram contra as vacinas até perder a mãe. Aí quando perde a mãe, se arrepende de não ter dado a vacina na mãe. Outras que perderam o filho. Sabe? Então é importante que a gente tenha claro que a vacina é uma necessidade preventiva para evitar que coisa mais grave aconteça com os filhos da gente, com a nossa família. É só isso. Toma e cala a boca. Mas eu tenho o Caetano. Sabia que o Caetano Veloso ele fez uma resposta para esse vídeo? É uma resposta interessante do Caetano Veloso. Vamos colocar aqui uma resposta taxativa dele. Eu li no livro desse cara lá do Rio, que um negócio sobre. Não é o nome do sujeito. Olavo de Carvalho. Um negócio que era bom sobre isso, que você substituir a responsabilidade individual por uma responsabilidade social que é sempre superior às responsabilidades individuais, é doentio. Claro, eu não gosto disso. Porém, eu não acho certo que você pense a culpa é da sociedade. Eu também. E se um menino de 17 anos mete uma faca no seu peito, então você acha que está certo? Não está certo. Claro, e ele, como indivíduo, tem responsabilidades morais sobre isso. Entendeu? E deveria responder legalmente também. Eu vejo por que não. Ele falou de outro assunto, Adriles, mas a essência é mais ou menos parecida. O que você achou? Absolutista, que na verdade... Oi? Foi. Você impor de maneira absolutista uma pseudo-verdade que você cria na sua cabeça. O Lula não é cientista, o Lula não é um pesquisador, o Lula não é um médico para falar da eficácia ou não de uma vacina específica feita para curar a Covid. Então, o que ele está querendo dizer é se contrapor politicamente ao Bolsonaro, a quem ele reputa um discurso irresponsável, anti-vacina. Eu acho que o Bolsonaro até se exagerou na forma, mas ele não se colocou contra a vacina, ele se colocou contra a irresponsabilidade de estabelecer uma vacinação geral, ampla e restrita de uma vacina que, à época não tinha sido suficientemente testada. Pelos cálculos científicos da história da ciência, uma vacina demora no mínimo 5, 10 anos para teste. A da Covid ficou pronta em menos de 1 ano. E aí você tem uma série de contradições. A vacina da Covid falaram que inibe o contágio. Não é verdade. Tem gente, inclusive a Maria do Rosário, se eu não me engano, que falou que tomou 5 vacinas e pegou Covid. Ou seja, isso já foi devolvido por terra. Eu não sou daqueles antivax, não, tá? Ô Marco Antônio, não acho que ninguém faz uma vacina para esterilizar e matar e reduzir a população, mas eu acho que a gente tem que ter a liberdade de expressão científica, sobretudo a gente que não é cientista, de estabelecer quais são os riscos provenientes da possibilidade de alguém tomar uma vacina. E está lá, na bula da Pfizer, a possibilidade ínfima que seja, remota que seja, de miocardite, de trombose e outras coisas. E a gente tem que ter, e o Lula fala de crianças especificamente, que são obrigatoriamente, tem que ser vacinadas, sobretudo as crianças. Agora, é um consenso científico que as crianças são o público mais infenso aos sintomas da Covid-19, ou seja, menos propenso a exatamente estabelecer algum tipo de sintoma adverso do Covid-19, ou seja, aí você tem que fazer um cálculo de risco. O que é pior? Você pegar a sua criança que na Covid-19 se transforma numa gripezinha em 99,99% das crianças, ou estabelecer uma vacina que pode eventualmente dar algum sintoma a longo prazo. Isso eu vou ser proibido de falar? Como pai, como mãe, uma pessoa vai ser proibida de não querer vacinar o seu filho, estabelecendo esse cálculo de risco? Então você obrigar as pessoas a se vacinarem já é uma coisa contra a liberdade de expressão. Agora, você
Não, você obrigar as pessoas a se calarem sobre a ciência muda, a ciência vem de convergências, de dialéticas, de teses, antíteses, síntese, de conversas, de testes, de pesquisas a médio, longo prazo. Você estabelecer a proibição taxativa de discutir esse tipo de coisa é você estabelecer um autoritarismo sanitário. E o autoritarismo sanitário que foi feito na OMS, por exemplo, em relação ao isolamento social, que jogou bilhões, talvez bilhões de pessoas na miséria, porque não eram proibidas de trabalhar em nome de uma panaceia, de uma falsa cura coletiva para o Covid-19, que também não veio. Então, eu não sou antivacina, Lula. Eu não sou antivacina. Eu sou a favor de uma discussão ampla das possibilidades de cura sanitária do Covid-19. Essa é uma vacina que está sendo contestada, inclusive a Janssen, acho que foi proibida aqui no Brasil, porque se revelou absolutamente inócua. Então, existe no mundo uma discussão científica séria sobre os riscos ou não de uma vacina, sobretudo os riscos ou não de uma vacina em crianças. Eu volto a dizer, para não ser mal interpretado, todas as pessoas que eu conheço foram vacinadas, todas, a maioria das pessoas, e praticamente nenhuma teve nenhum tipo de sintoma adverso. Mas eu não quero submeter um filho... Peraí, eu não quero submeter uma criança ao risco em potencial de ter um sintoma adverso de uma vacina, uma vez que a própria ciência diz que eles são infensos e praticamente imunes ao Covid-19. E o Lula quer estabelecer o fim da discussão para se contrapor ao discurso do Bolsonaro e colocar em risco, sim, a saúde de pessoas que talvez queiram estabelecer um cálculo de risco e querer ou não ser vacinadas. Então é só isso. Assim, o problema, e aqui eu vou... não é que eu vou abrir uma dissidência com a Adrilles, porque a gente está falando de criminalização. O Lula não está só discordando. Exatamente. Ele tá criminalizando quem questiona. Não pode questionar, cala a boca, toma vacina. E outra coisa, vacina experimental, você vai me desculpar, eu tenho ojeriza a isso, eu tenho horror a isso. Eu acho que é um processo de estudo de cobaia em massa. Eu tenho nojo de quem ainda estabelece um padrão tão tirânico assim, típico de qualquer agente totalitário comunista safado. Você tem autoridades científicas que dizem que ela não está no estágio experimental. Mas você tem contestações e não precisa ser cientista para perceber que alguém que dizia que 2 doses bastavam, agora está tomando 5 doses para não ser contaminado. Então já é um princípio de uma desconfiança que é absolutamente justa. E outra coisa, várias vacinas foram tiradas de circulação. Várias vacinas foram tiradas. Então, a grande maioria dos estudos a gente viu que foram uma jogada de propaganda de marketing, Cogos. Bom, o Adrilles falou, todas as pessoas que eu conheço são vacinadas. Adrilles, você me conhece? A maioria, eu já retifiquei, a maioria. Muito bem. Você tem a honra de não ser vacinado, eu fui vacinar. Agora, Adrilles, a questão é a seguinte, esse assunto é um assunto que eu não posso falar o que eu penso com todas as letras, senão... Segundo o Lula, eu vou ser preso e segundo as Big Tech vão derrubar o canal. Então, eu gostaria de pedir aos espectadores muita atenção, porque eu vou ter que falar com meias palavras. O primeiro ponto é o seguinte, eu conheço muitas pessoas que estão incluídas aí, talvez, nessa maioria que o Adrilles citou, e que, lamentavelmente, tiveram coisas. Então, eu não posso falar com todas as letras. Mas são inúmeros casos. Não posso falar mais. Segunda coisa, quando nós falamos de ciência, nós falamos de falseabilidade. Isso é Karl Popper. Ele diz, quando nós lidamos com questões científicas, nós temos que estar aberto à possibilidade de questionar as hipóteses científicas, os trabalhos, as conclusões, fazendo novas perguntas, fazendo novos testes. Então, se não existe no campo da ciência, da medicina, a possibilidade de questionar, você não está fazendo ciência. E já seria errado impor conclusões científicas às pessoas. Imagine, então, impor conclusões não científicas, porque se não questiona, não é científico. Então, nós temos aqui uma ditadura da falsa ciência. Uma ditadura da ciência já seria suficientemente grave. Uma da falsa ciência é ainda pior. É o que o Lula está tentando fazer. Anatole France, que foi um grande pensador monarquista, ele disse muito bem, a ciência
ela está fundamentada pela filosofia, que inclui a ética. E essas questões filosóficas, éticas, elas não são testáveis cientificamente em laboratório, como são as questões na química ou na física experimental. Elas são intuídas pela alma. E se nós não tivermos uma ética intuída pela alma para basear a ciência, ela vai se transformar num monstro. Ela vai se transformar naquilo que os nazistas e os comunistas soviéticos fizeram com a sua suposta ciência. Uma máquina de tortura, uma máquina de violação de direitos humanos. E o mesmo Anatole France falava o seguinte: existem forças muito mais poderosas do que a razão e a ciência. Os homens racionalistas, na sua soberba, acham que essa é a força mais poderosa do mundo, mas não é. A ignorância humana, a tolice humana, a capacidade do homem de manipular e de ser manipulado são forças muito mais poderosas. E se nós não tivermos uma ética cristã para basear toda a nossa ciência, pode ter certeza que o obscurantismo da propaganda estatal vai suplantar qualquer consideração científica e as massas vão seguir tudo isso achando que é ciência. E aí, aproveitando que o Caetano citou o Olavo de Carvalho, uma coisa bem surpreendente, talvez ele não tenha entendido o alcance, mas o Olavo de Carvalho falava muito bem. O grande ponto da responsabilidade individual, da não coletivização das consciências, é ir expandindo os nossos níveis de consciência. Até onde? Até a ciência? Não, para muito além. Até a capacidade de intuir aquilo que é transcendente. Considerações éticas, por exemplo. E eu digo para vocês, obrigar as pessoas a ter o seu corpo violado pelo governo, a ter o seu corpo inoculado por um medicamento, quer ele funcione, quer não, quer ele seja seguro, quer não, é a destruição da civilização. Porque aí nós não vamos nem ter um grupo controle. Ah, vocês querem fazer o trocinho de injetar lá seguro e eficiente? Como é que vocês vão fazer isso se não tem um grupo controle, se você não tem a possibilidade das pessoas não injetarem, se você não tem esse mecanismo que permite às pessoas escolher o que querem injetar ou não? Qual vai ser o incentivo para criar algo seguro e eficiente se as pessoas não têm escolha? Não haverá incentivo nenhum. Então, independente de qualquer consideração médica ou científica, o direito do seu corpo não ser inoculado não é negociável. E acabou. Ponto final. Agora, quanto a outros assuntos, se vocês querem saber se eu conheço gente que teve problema ou não teve problema, só o fato de não poder dar a minha opinião sem derrubar o canal já é um indicativo do que eu estou pensando aqui. Pois é, o autoritarismo que se coloca na fala do Lula é abjeto. O Congos falou de você ter liberdade, a primeira propriedade privada que você tem autonomia e liberdade de fazer o que quiser com o que ela, é o seu corpo. O Lula e esses autoritários esquerdistas querem controlar a sua mente. Você não só é obrigado a se injetar, por causa disso, essa responsabilização social do indivíduo e tirar do indivíduo a prerrogativa do poder sobre o seu próprio corpo, mas mais, você não pode falar sobre essa sua liberdade, senão a sua opinião é um risco à coletividade. É isso que foi feito no isolamento social, é isso que foi feito em relação à vacina. A sua opinião é um potencial risco à coletividade. Eles tiram a margem e a percepção da sua autoconsciência individual e você vira uma mônada social a ser orquestrada pelo Estado absolutista. É isso que é a esquerda na veia. Você não só não pode injetar nada em seu corpo, quer dizer, você é obrigado a injetar, a comer, a fazer, a comer carne, a comer menos carne, a tomar vacina, mas você não pode falar sobre essa imposição. Porque você é obrigado a aguentar calado o que o Estado tem que enfiar dentro dos seus orifícios. No orifício da alma e no orifício do corpo. É nesse nível que a gente opera em relação à esquerda. É terrível. Então, eu queria, pra gente rodar, porque esse tema, cara, é mais um dos avanços absurdos, tá? Teve uma audiência da Bia Kicis, que a ministra da Saúde, ela fez uma declaração exatamente no mesmo tom que a do Lula. Exatamente. Ela falou do discurso criminoso ao lado da Bia Kicis recebendo vários especialistas, vários cientistas, vários médicos extremamente qualificados, levando em consideração
uma série de estudos e de análises feitas a respeito das vacinas, e o discurso da Anísia Trindade foi de postura criminosa, o discurso criminoso. Eles, no fundo, usam qualquer pretexto para criminalizar discurso, né? A gente vê exatamente o que aconteceu agora com a Janja. Eles vão falar de machismo, sexismo, misoginia, eles vão falar de anti-vax. Não existe esse negócio do anti-vax. Existe a pessoa que quer, a pessoa que não quer, existe a pessoa que tem dúvida, e eles ficam jogando tudo dentro de um padrão binário. Existe um negócio ridículo, entendeu? Se eu tenho dúvida e eu não quero usar, anti-vax é uma maneira de você me desqualificar. É só um chavão tosco inventado por um petista para querer transmutar uma dúvida minha em negacionismo, quando na verdade eles são de fato os negacionistas. Mas enfim. Marco Antônio, na verdade eu vou discordar um pouco de você pelo seguinte. Não quero entrar em detalhes também para não ter problema com a monetização do seu canal. Mas eu sou isso aí que você falou. Não, tudo bem. E você pode ser. E eu não tenho problema que você seja. Mas eu tô falando da maneira como eles criam o chavão e eles disseminam o chavão. Entendeu? É que nem terraplanista. Eles colocam dentro do mesmo padrão semântico, do mesmo padrão estereotípico. Cara, eu acho engraçado pelo seguinte, as pessoas são criticadas às vezes por acreditar em Deus, né? Agora ninguém diz, você é obrigado a acreditar em Deus. Nenhum religioso chega para alguém, um religioso consciente, cristão, nem o Paulo Cogos faz isso com as pessoas. Você é obrigado a acreditar em Deus. Ninguém faz isso. Agora, o presidente da República, que é semi-alfabetizado, e a ministra da Saúde, que não é cientista, não é médica, obrigam todo mundo a acreditar que a vacina vai salvar todo mundo e você é obrigado a tomar a vacina. Se você não disser isso, você vai ser preso e vai ser criminalizado. Ou seja, é uma, entre aspas, religião perversa. É uma seita subversiva. Mais uma vez, eu não sou anti-vax. Eu acho que as pessoas, os cientistas, os médicos fazem o melhor para as pessoas. Claro que há interesses, às vezes, obscuros, dinheiro, de corporação, etc. Esse assunto é bastante extenso. Mas eu não acho que ninguém faz vacina para matar a gente, nem esterilizar e reduzir a população mundial. Eu acho que esse é um papo meio chapéu de alumínio, realmente. Mas você contestar a validade, perceber a contestação da validade de um imunizante que não, para citar um exemplo claro, não inibe contágio, você não poder nem dizer isso, e você ser proibido por alguém que é semi-alfabetizado e por uma ministra de saúde que não é cientista, não é médica, só quem é muito idiota não percebe o que está acontecendo de tão errado assim nesse país em termos de autoritarismo e controle de consciência. Pois bem, meus amores, só vou dar uma atualização aqui para o pessoal. Agora, nós estamos... Oi? Só uma coisinha, Marco Antônio, você vê que agora, com esse discurso do Lula, vão começar a perseguir os cientistas sérios que fazem questionamentos. Isso já aconteceu na história. A Revolução Francesa sempre falou mal da Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica perseguia cientistas, o que é uma grande mentira. Mas quem matou Lavoisier e outros grandes cientistas foram os revolucionários franceses. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.